Vamos lá. Olá, agora é nosso bom dia oficial a todos e todas. Agradecemos novamente. Bom dia. Oi, bom dia. Agradecemos novamente, né, a participação, a presença de todos aqui em mais uma ATPC, tá? Das Ciências Humanas. Esse é o 13º ATPC formativo nosso. Aqui, o grupo de Ciências Humanas, PCNP de História e eu, a PCNP de Geografia, a Virgineia, o Marcos de Sociologia, e nosso suporte aí, que está sempre conosco, a Luzia, que é a PCNP de Educação Especial, que faz parte do nosso grupo de ATPC, e a PCNP de Tecnologia, a Kátia, que também está sempre dando apoio e suporte para nós. À frente da diretoria, a dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, e a diretora de núcleo, também PCNP de Língua Portuguesa, a Sandra Regina Santana de Oliveira. Agora vamos com os nossos combinados, né? Todos aí desativando os microfones. Mas toda TPC tem isso? Sim, sempre tem que lembrar, porque é algo que às vezes a gente entra e não presta atenção, né, em desativar ali o microfone, e isso afeta e muito na transmissão, tá bom? Desativando também as câmeras. E todos mantendo foco e também registrando, tá? Que é uma formação. Na epígrafe de hoje, nós temos a Monique Evelyn. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa. É uma frase dela. Eu achei muito interessante a gente colocar hoje sobre a Monique. Ela é idealizadora de um blog que chama Desabafo Social. Ela também é ativista e é uma empreendedora baiana, jovem. Tá? Ela começou em 2011 com esse ativismo todo, né, com essa vontade de mudar aí o mundo. Na escola, ela fazia parte do Grêmio, gente, ela fazia parte do Grêmio Estudantil em 3 alunos. E isso fez com que ela tivesse, né, aí a vontade de ser protagonista, e foi. Então, daí a gente percebe a importância que a escola e o Grêmio Estudantil, né, juntos, tem, né, para o futuro, o impacto, né, que faz no futuro desses jovens. Às vezes a gente acha que não, a gente subestima muito o espaço escolar, a gente subestima muito, às vezes, até, né, as ações do Grêmio, mas olha aí, tudo isso nasceu do Grêmio, tá? Se vocês quiserem, aí chama Desabafo Social, o blog dela. Ela está sempre nas entrevistas na mídia e ela é bem ativista mesmo, tá? Achei interessante colocá-la para poder demonstrar, tá? Todo esse protagonismo que o Grêmio Estudantil pode fazer com os nossos alunos, tá? Os objetivos da ATPC, né, como sempre, é um espaço de organização, formação, estudo e reflexão. E hoje, o objetivo específico seria conhecer estratégias que possibilitem o estímulo à leitura e escrita a partir da literatura em ciências humanas, tá? Então, nós estamos aí numa sequência, né, de atividade, e também da IRER. Nós vamos falar hoje da IRER, mas de uma outra forma, tá? Nós temos aí o nosso convidado de hoje, o adorado, ilustre Josué Franco, que está sempre nos ajudando em todas as nossas ações aí na diretoria de ensino. Ele é escritor, mediador de leituras e contador de histórias. Ele é licenciado em letras, história, artes plásticas e pedagogia. Ele é pós-graduado em didática do ensino superior. Então, hoje nós vamos ter aí a presença do Josué, falando sobre literatura para a gente, tá? Nessa sequência didática que a gente tem aí sobre a temática ERER. A lista de presença e avaliação, tá? Ela, como sempre, é colocada lá no grupo, tá? Então, não precisam correr, querer anotar tudo, porque ela vai ser colocada lá no grupo para vocês, tá ok? Agora, eu vou descompartilhar e vou passar a palavra para o Josué. Josué, aqui sempre, né, não podemos deixar nenhum aluno para trás e nenhum professor também, né, para trás. Todos somos um. Eu vou parar, então, a minha partilha para a gente poder dar a palavra
para o Josué, que já está nos aguardando. Já parei, Josué. Todos com os microfones e câmera desligados, por favor, tá? Josué, a palavra é toda sua. Obrigado. Bom dia a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Josué Franco. Eu sou professor na rede estadual e também na rede municipal de ensino. Sou escritor, mediador de leitura e contador de histórias. Também trabalho no curso superior nas áreas de pedagogia, letras e administração de empresas. Eu quero agradecer a todo o pessoal da diretoria de ensino de Sertãozinho pelo convite e quero dizer que é um grande prazer estar aqui hoje, nesta manhã, com todos vocês. Como contador de histórias, eu procuro trabalhar muito com a ludicidade, com a poesia e com os encantamentos que a contação de histórias propõe. Sempre que eu vou tratar desses assuntos, desses temas, como africanidade, ou mesmo quando eu vou falar dos povos indígenas, a formação do povo brasileiro, eu procuro abrir sempre com um conto, uma história, um poema, para depois entrar propriamente no assunto. Hoje eu vou falar um pouco sobre o contar histórias, associando as formas de leituras que muitos professores já até realizam no dia a dia, né? De uma maneira lúdica e de uma maneira jocosa. Então, eu vou iniciar falando a respeito da leitura de fruição. Por que ela é importante e por que nós temos que fazê-la no dia a dia. Então, vamos lá. A leitura de fruição, ela é uma leitura que a gente faz sempre, eu costumo fazer mesmo em outras atividades fora do pedagógico. Então, eu não faço leitura de fruição só dentro da sala de aula. Se eu vou fazer alguma outra reunião, seja ela com amigos de condomínio, religiosa, eu sempre procuro uma leitura para abrir aquela reunião. Ou seja, ela precisa ser realmente um hábito, né? Estar ali na prática do dia a dia. E por que eu costumo sempre falar em formação sobre leitura de fruição com os professores? Porque hoje os nossos alunos, eles têm perdido essa referência, esse modelo de leitura, que é o modelo de leitor. A maioria das famílias, né, os pais, mães, a família em geral, e eu tenho visto muito, até mesmo dentro das escolas, professores lendo apenas nos celulares. Então, aquela referência de alguém com um livro físico fazendo uma leitura, que é mais ou menos essa postura aqui, a criança tem perdido essa referência. E o adolescente também. Então, a leitura de fruição, ela dá essa oportunidade de nós, professores, aproveitarmos para mostrar esse modelo de leitor. E uma outra coisa, da gente fazer essa leitura em voz alta. Nas minhas experiências aí, em algumas pesquisas, que eu faço um trabalho dentro dos contos da oralidade, dos contos da tradição, e aí acabo fazendo algumas atividades dentro de escolas. Aí acabo percebendo que tem professores que às vezes passam uma semana inteira, ou mesmo em casa a família passa uma semana, um mês, sem ninguém ler em voz alta, como referência para a criança, né, para o filho ou para o nosso aluno. Então, a leitura de fruição, que também recebe o nome de leitura para deleite, leitura inicial, ela cumpre essa função do professor se posicionar como um leitor e fazer essa leitura em voz alta. É claro que quando o professor vai fazer essa leitura, ele trabalha essa questão da entonação, ele trabalha a pontuação, então o aluno vai tendo essa referência que, infelizmente, ele está perdendo. E uma outra coisa que me perguntam sempre, eu posso fazer a leitura de fruição apenas com um pensamento? Olha, eu não indico e não falo que poderia, por quê? Porque você perde essa oportunidade, que é ler um texto um pouco maior. É claro que a leitura de fruição, ela não vai ser um texto enorme, nem deve, mas ela precisa ser um texto que, no mínimo, dê para você ler, para o aluno, para o seu ouvinte, seja lá quem for, perceber como que a leitura se dá. Tá? E uma outra coisa importante da leitura de fruição é que ela não requer uma interpretação ali de imediato. Então, eu não vou fazer a leitura e, na sequência, pedir uma interpretação para os alunos.
Eu faço a leitura de fruição e cada um recebe a sua maneira. Seria uma leitura realmente para deleite, é aquela leitura despretensiosa, ou seja, o meu ouvinte vai ouvi-la e vai receber do seu jeito. Tá? E aí não ficam preocupados, porque tem professores que falam assim, poxa, eu estou fazendo a leitura de fruição e tem aluno que não está prestando atenção, tem aluno que nem olha para mim. Não se preocupem com isso, porque isso é normal, isso ocorre, isso tem ocorrido muito. Mas também a gente já tem avaliado e pesquisado que aquele professor que deixa de fazer a leitura, sempre tem um ou outro aluno que pergunta, professor, hoje não fez a leitura, não foi feita em nenhum momento. Então, percebe que você não consegue atingir ali 100% da turma, mas você está cumprindo o seu papel e você consegue, aos poucos, ir atingindo. Uma outra coisa importante da leitura de fruição em qualquer área, seja matemática, química, física, história, geografia, arte, língua portuguesa, é você ir variando os gêneros. Então, hoje você lê um poema, amanhã você lê um mini conto, no outro dia uma parábola, no outro uma fábula. Ou seja, você vai apresentando para o seu aluno uma gama de possibilidades de conhecimentos de novos gêneros, para que ele vá entendendo que existem vários gêneros diferentes e que ele, de repente, possa se identificar com algum. É muito triste chegar no ensino médio e a gente perguntar, às vezes, para um aluno, ou até mesmo na faculdade, isso já aconteceu comigo, e o aluno dizer assim, até hoje ainda não me defini, não sei o que eu gosto, e o que é mesmo um gênero? Então, às vezes, passa, né, por despercebido. Bom, eu vou, então, fazer a nossa leitura de fruição, que é uma leitura que eu extraí de uma letra de música que se chama O Mestre Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir Blanc. E essa composição aqui é a composição original. Então, vamos lá. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como o Almirante Negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar, com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que, a exemplo do marinheiro, gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Então, aqui a gente tem a leitura do Mestre Sala dos Mares, na sua versão original, onde os autores exaltam aí o almirante como almirante negro, e aí a censura barram, né, e tira então o almirante negro e coloca apenas como um marinheiro, né, tira essa patente de almirante. Então, quando a gente trabalha a fundo a leitura, e vocês aí que de repente, ao começar a ouvir o texto meu aqui que eu li, e já começa a refletir, e já sabe que ele existe, e já começa a fazer uma interpretação, aí a gente tem o quê? Uma leitura que a gente chama de leitura cultural, porque vocês já têm uma bagagem sobre isso. De repente, quando eu leio isso para o meu aluno, seja do final do Fundamental 2 ou ensino médio, ele nem sabe, às vezes, o que eu estou dizendo. Então, quando a gente lê e o aluno apenas recebe,
né, dentro da leitura de fruição, ótimo, não tem problema. Mas muitas vezes ele quer questionar, ele quer saber quem é esse mestre Sala dos Mares, o que aconteceu com ele, por que que ele é retratado nessa história. Então, a leitura de fruição, ela não vai requerer essa interpretação nesse momento, mas você pode usá-la num outro dia, num outro momento, para ver se o aluno remete àquilo que você leu, né, numa aula anterior, numa aula passada, e aí sim você vai fazer a interpretação. Mas nesse momento da leitura de fruição, ela funciona apenas como uma leitura para deleite, uma leitura que você vai fazer e cada um vai receber à sua maneira. E aí, no caso, como a gente está falando sobre africanidade, é óbvio que eu fui escolhendo os textos ligados a essa situação. Nós estamos aí comemorando nessa culminância, né, do Dia da Consciência Negra, e eu costumo falar muito que trabalhar essa questão da consciência negra, trabalhar também a questão dos povos indígenas, é algo que tem que ser realizado durante todo o ano, e não apenas em um momento. Eu costumo dizer que está ligado à nossa data de aniversário, por exemplo. Nós vivemos todos os dias do ano. É claro que quando chega a nossa data de aniversário, alguns comemoram mais, outros menos, mas tem uma data ali. Muitos professores não gostam muito dessa questão de data. Eu acho importante, e ela às vezes nasce, quando algo está sendo deixado para trás, esquecido. Então, vem a legislação, traz uma data para a gente reforçar isso. Então, uma culminância de tudo aquilo que nós fizemos durante todo o ano. Então, trabalhar as questões da consciência negra, trabalhar sobre as questões indígenas, é falar sobre a formação do povo brasileiro. Isso deve ocorrer durante todo o ano letivo e culminar num momento, claro, né, para a gente fechar, a maioria das vezes, os projetos que são desenvolvidos dentro das escolas. Então, eu brinco muito com alguns professores que eles trabalham, por exemplo, folclore numa semaninha lá dentro de agosto. Ou seja, você falou de tanta coisa durante o ano que é folclore. E que também, falando em consciência negra, você falou de muitas coisas que nos remete à questão do povo africano, à questão do povo indígena. Basta a gente ir trabalhando, pode ser até mesmo na oralidade, no dia a dia, dizendo, olha, isso é nossa tradição indígena, isso é nossa tradição africana. A composição disso formou nós que somos o povo brasileiro. Tá certo? Então, como eu já disse para vocês, sempre que eu vou iniciar esses temas, africanidade, seja em sala de aula, seja numa conversa aí com os amigos, eu sempre parto do princípio que os contos são as melhores e mais eficazes maneiras de introduzir o assunto. São conteúdos leves, né, que a gente chama de conteúdos leves, e quase sempre apresentados de formas lúdicas, através das brincadeiras. Eu vou iniciar aqui com vocês com um conto bem curtinho, talvez até ingênuo, mas que nos permite, depois da apresentação desse conto, entrarmos com os alunos em assuntos ligados ao povo africano. Lembrando que as músicas, as canções, e nós brasileiros temos muitas canções, muitas músicas interessantíssimas, né, para a gente trabalhar aí no dia a dia, para mim elas são as portas, né, aquelas chaves para a abertura dos diálogos. Então, muitos professores têm essa dificuldade. Como eu vou iniciar esse assunto? Por onde começar? Ele pode, de repente, ser polêmico. Então, é legal que você pegue uma letra de música ou um conto curto. Se for uma letra de música, é legal fazer essa leitura. Se possível, ouvir essa canção. E aí, a partir disso, você, então, vai entrando dentro, né, do assunto que você se propôs a trabalhar. Lembrando que isso deve ocorrer durante todo o ano letivo, tá? Lembrando também que contar histórias não é ler uma história. Então, eu tenho muitos professores que dizem assim, hoje eu conto. Alô, tem alguém aí? Só um momentinho, porque provavelmente caiu a conexão do Josué. Oi. Oi, Voltou, tá aí, Josué? Marquinhos. Acho que ocorreu um probleminha aí, mas acho que voltou, né? Voltou, isso. Tá.
Então, lembrando sempre que contar histórias é diferente de você fazer a leitura de uma história. E como a gente está falando de africanidade, vou falar um pouquinho aí da questão indígena também, esses dois povos, povos africanos e povos indígenas, eles trabalham bastante com a oralidade até hoje. A contação de histórias da vida do povo deles permeiam, né, a educação ainda das crianças africanas e indígenas. Então, para o professor é interessante ele saber que contar história é algo de memória. Então, vejam só, eu não vou decorar uma história com seus pontos, vírgulas, não é isso. Mas eu preciso conhecer a história, saber como ela é formada, conhecer o começo dela, o meio e o fim, ou conhecer o fim, o meio e o começo. E aí, então, eu vou, de uma forma bem tranquila, contar essa história. E quando eu faço isso, aí eu posso, às vezes, mexer um pouquinho aqui, um pouquinho lá, fazer alguma mudança de vocabulário. Porém, quando eu vou ler uma história, e não, eu preciso fazer uma leitura que a gente chama de leitura literal. Eu tenho que ler realmente da forma como o escritor escreveu aquele texto, como ele compôs aquela obra, sem mexer, inclusive, no vocabulário. Porque quando você faz essa leitura literal, com o vocabulário que o autor utilizou, você está dando a oportunidade, a chance do aluno conhecer um vocabulário novo, conhecer palavras novas. E, se possível, você vai orientando, ao finalizar a história, né, se essa palavra nova que ele acabou de aprender é de origem africana, é de origem indígena, para ele entender que tudo que nós falamos praticamente vieram desses povos, né, que formou esse povo brasileiro que somos nós. E falando em história ainda, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, até dos cursos de contações de histórias, que a história ela tem que estar no nosso coração e na nossa cabeça. É muito legal quando você vai contar uma história para o seu aluno, uma história indígena ou uma história africana, que você goste daquela história, que você goste daquele texto, porque aí você vai ter, assim, uma facilidade maior, você se apropria melhor daquela história, tá certo? E também, assim, vocês não podem esquecer que sempre que nós vamos contar uma história, seja ela africana ou indígena, ela tem umas variações, né, de livro para livro, de historiadores, de contadores para contadores, porque faz parte da oralidade. Não é uma história que eu criei agora, escrevi e publiquei. Essas histórias, elas vieram sendo contadas de uma tradição, de pais para filhos, de uma geração para outra. Então, lembrando daquele dito popular, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, isso é muito comum. Às vezes a gente contar uma história e o aluno falar assim, professor, mas eu fui buscar no livro que eu li, está um pouquinho diferente, ou em alguns lugares totalmente diferente. Então, o aluno precisa entender isso, e isso que é legal dentro da literatura, dessa maravilha que é a arte, é você poder ali contar de várias maneiras, né? O nosso primeiro ponto de hoje é um ponto muito singelo, se chama O Jabuti Distraído, tá? Agora, para contar uma história, nós podemos usar diversos elementos cênicos, né, e acessórios. Isso não quer dizer que você, professor, necessariamente tem que fazer isso. Mas, como contador de histórias, eu gosto de mostrar, porque você tem aí algumas possibilidades, e tem um professor que gosta, puxa, eu vi aquilo lá, vou fazer daquela forma, que eu achei interessante. Mas, quando você pensa, como professor eu não vou fazer isso, talvez eu não vou me sentir bem, né, usando esses elementos, mas a gente pode e deve trabalhar com a questão da leitura das várias maneiras que a gente vai estar falando aqui hoje. Bom, então voltando, olha, para contarmos uma história nós podemos então usar alguns elementos cênicos, acessórios. Ora a gente utiliza e ora não utilizamos. Não dá, né? Como o nosso tempo aqui é curto, não dá para eu explicar isso a fundo, quando usar e quando não usar. Então eu optei aqui da gente usar alguns elementos que já remetem ao processo de preconceitos criados aí ao longo da história.
Tá certo? Então, aqui, ó, não vou entrar a fundo, mas vou mostrar para vocês, só para vocês irem sentindo. Eu poderia, por exemplo, iniciar aqui a minha contação utilizando, por exemplo, esse acessório. E começando assim com uma canção. Pula fogueira, ia, ia, pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar, pois essa fogueira já queimou meu amor. Muito tranquilo, né? Eu poderia começar usando um outro acessório. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, também muito tranquilo, né? Eu poderia usar um outro aqui, olha. Xi, bioco não quem boco, bioco não quem xi. Então, muito tranquilo também. Poderia aqui, olha, usar este. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensinas a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensinas a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Mas eu fiz opção, olha, por este aqui, que é mais ou menos assim. O Juoba ia lá em Ria, o Juoba ia. Xangô manda chamar, o Batalaguia, mamãe Oxum chora, lágrima, alegria, pétalas de manjá, Yansan oiaia, o Juoba ia lá envia. Oju, oba, ia, oba. Então percebe que nessa mudança aí que eu usei de acessórios, os outros são muito tranquilos, mas quando você coloca alguma coisa que nos remete à africanidade, as pessoas já logo falam, ixi, isso é religião, ou esse daí é um pai de santo. É muito, muito comum eu ouvir isso, às vezes, na plateia, quando eu estou trabalhando alguma coisa assim. Nossa, ficou parecendo um pai de santo. Então, eles ligam automaticamente essa questão religiosa. Tá? Mas aí eu vou pegar agora um ponto curtinho, que é vindo lá da África, né, que se chama o jabuti distraído. Então, vamos lá. Era uma vez, há muito tempo atrás, na época ainda em que os bichos falavam, existiu nas terras africanas um jabuti que vinha cantando pelo caminho uma canção que ele havia recebido de um amigo seu, aqui da Bahia, aqui do Brasil, que dizia mais ou menos assim. O Juoba ia lá e via, o Juoba ia. Xangô manda chamar, o Batalaguia, mamãe Oxum chora, lágrima, alegria, pétalas de manjá, Yansan oiaia, o Juoba ia lá e via, o Juoba ia. Oba! E de repente, distraído, ele caiu dentro de um grande buraco. Tchum! Parou lá embaixo, gente, com as suas perninhas para cima. E quando ele olhou aquelas paredes enormes do buraco, ele pensou: puxa vida, agora eu vou morrer. Sem minhas pernas tão curtas, jamais vou conseguir sair daqui. E se eu gritar, ninguém vai me ouvir. Enquanto ele pensava assim, um outro bicho enorme distraído também caiu dentro daquele buraco. Um enorme tigre. Tchum! Quando o tigre caiu, e caiu em pé, porque é um felino, ele olhou para aquele jabuti. O jabuti imediatamente olhou para os olhos dele e disse assim: quem deu ordem de o senhor entrar aqui dentro da minha casa e me acordar? Pode sair já daqui, seu tigre. Eu ordeno, já, fora da minha casa. O tigre ficou furioso. Olhou para aquele jabuti e pensou: como pode um bichinho desse insignificante pedir para que eu saia de dentro da casa dele? O tigre então olhou para o jabuti e disse assim: olha aqui, seu bicho,
Não sabe que eu sou um dos animais mais valentes e mais respeitado da floresta? Como ousa falar assim comigo? Você é que vai sair daqui agora. E o tigre, então, abriu as suas enormes garras, segurou aquele jabutizinho e jogou ele para fora do buraco, que, por sorte, caiu em pezinho e continuou sua caminhada feliz, cantando assim: Ô Juoba ia lá envia, ô Juoba ia. E assim foi. Quem não tem cavalo, monta no boi. Então aqui a gente tem uma história bem curta, né, que fala sobre essa questão da esperteza, do conhecimento. E aí tratar essas situações, tanto indígenas como africanas, como situações de conhecimento, como povo que traz realmente uma bagagem muito grande. A gente costuma dizer, principalmente do povo africano, eles chegaram aqui já com muito conhecimento, dentro de tantos homens quanto as mulheres, em vários assuntos. Homens e mulheres na área da culinária. A gente percebe muitas vezes isso apresentado em filmes e novelas apenas através das mulheres, mas os homens também eram mestres da culinária e dos afazeres domésticos. E também uma gama muito grande de conhecimento sobre madeira, sobre ferro. Então, o negro africano, ele tinha um conhecimento muito grande de como lidar com o ferro, de como lidar com as construções e com as madeiras. Então, ele realmente, um alicerce, foi um povo que construiu a nossa sociedade, o povo brasileiro. E aí, o que a gente pode fazer a partir desse conto curtinho que eu contei agora, que é um conto até ingênuo, né, mas acaba agradando crianças, adolescentes e adultos? A gente pode, em uma sequência didática, fazer uma roda de conversa, uma roda de leitura. As rodas de conversa e as rodas de leituras, elas são muito bem-vindas. Eu sei que, às vezes, algumas escolas acabam não tendo espaço suficiente ou adequado para isso. Mas a gente sempre encontra, né, se você quiser. Agora, se não tiver jeito mesmo, você vai trabalhar dentro de uma dinâmica, dentro da própria sala de aula. Tem lá 40 alunos, às vezes 45, mas você vai tentar trabalhar essa leitura de uma forma um pouco mais dinâmica. E as rodas de leituras, elas propõem a leitura que você pode fazer compartilhada, né, que você já vai lendo esse texto junto com os alunos, e ao final do texto ele já está praticamente interpretado. Eu digo praticamente interpretado porque às vezes nós, professores, lemos o texto, achamos que nós conhecemos o texto e nós acabamos fazendo uma interpretação, e aí você vai trabalhar isso com o aluno. Mas ali, no decorrer dessa leitura compartilhada com seus alunos, alguns alunos levantam possibilidades que muitas vezes nós não havíamos pensado. Então, há essa possibilidade de, mesmo você ter, às vezes, né, esgotado a possibilidade de interpretação de um texto, algum aluno traz algo diferente. De novo, reforçando, a literatura, ela é uma arte, então, por isso que ela acaba sofrendo essas mudanças, essas alterações. Que ela, se ela fosse totalmente explicada, né, não seria arte. Mas aí, trabalhando esse refrãozinho que eu usei na história do jabuti, aí esperto, né, o jabuti distraído, eu posso pegar esse texto, que é um texto aí do Caetano Veloso, que se chama Milagres do Povo, e fazer essa leitura compartilhada. Então, veja, quando eu não encontro alunos, né, suficiente que queiram fazer a leitura, porque muitas vezes o professor faz esse questionamento: eu vou fazer uma leitura com os meus alunos, mas é sempre os mesmos, lá 4, 5 alunos que estão ali lendo. Então, o que eu faço? Normalmente eu numero parágrafos, ou pego alguns textos um pouco maiores, mas que dê, não tão grandes, mas um pouco maiores, que dê para cada aluno ler um trechinho. Então, aí você distribui, e aí você vai fazendo, é uma estratégia de leitura que cada um que está com aquele número vá fazendo, vai entrando na leitura, tá? Então, é como se a gente fatiasse ali o nosso texto. Então, vamos lá, olha.
Eu peguei aqui, só para concluir aí a nossa sequência didática, trabalhamos um conto curtinho. Agora eu vou pegar a letra da música de onde eu tirei o refrão, para a gente introduzir o que eu gostaria de falar com os meus alunos. Então vamos lá, ó. Milagres do povo. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração, que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim, é pura dança e sexo e glória, e paira além da história. O Jeová Yalá envia, o Jeová ia, Xangô manda chamar o Batalá guia, Mamãe Oxum chora, lágrima alegria, pétalas de Iemanjá, Nhançã Oiá ia, o Jeová Yalá e via, o Jeová ia, Obá. É no xarel que brilha a prata luz do céu, e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou, sobrevivente num navio. Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. O Jeová Yalá via, o Jeová ia. Quem é ateu e viu milagres como eu. Então percebe que a partir da letra de uma música você vai discutir algumas situações pertinentes à cultura africana. Essa questão da oralidade, da fé, o povo africano tem muito, né? Uma forte expressão na oralidade, tanto o povo indígena como o povo africano, e um respeito muito grande que eles têm à natureza, tá? E dentro desse respeito à natureza, dentro dessa questão da oralidade, o que a gente tem também? Um respeito aos idosos. Eles trabalham muito com essa questão do idoso ser um sinônimo de conhecimento e de sabedoria. E quando eu coloco isso na roda para conversar, fazer essa leitura, o que acontece? Acontece que você vai trazendo outros assuntos pertinentes, né, à africanidade, e aí você acaba despertando nos alunos o que eles precisam saber aí do dia a dia desses povos. Bom, e dizer, e eu falo sempre que a gente tem que sempre estar conversando com nossos alunos e dizer que a língua portuguesa que nós utilizamos, ela traz, assim, um número incontável de palavras, né, dos primeiros habitantes, que são os povos indígenas, os povos africanos. Além da linguagem, tem lá os costumes, os jogos, as brincadeiras, a culinária, tudo aquilo que nós usamos no dia a dia. E tudo isso é que formou o que somos hoje, né? Essa miscigenação. Nós somos um pouquinho de cada coisa. Assim é o povo brasileiro. E isso tem que ser trabalhado desde a educação infantil, lá com os pequenininhos, né? Eu fiz até aqui uma relação de palavras, porque se vocês forem pegar com os seus alunos as palavras que nós falamos no dia a dia, tirando agora essa onda aí cibernética que nós temos de palavras, né, de estrangeirismos, norte-americanas, né? Mas a grande maioria de tudo aquilo que nós falamos no dia a dia vem do povo africano e do povo indígena, que formou nós, o povo brasileiro. Então, eu fiz aqui uma lista só para falar para vocês rapidinho, e aí vocês trabalharem com seus alunos para eles extraírem algumas palavras e a gente vê a origem delas. Por exemplo, sapé, taquara, vara, graveto, barro, cipó, pipoca, tapioca, mandioca, aipim, paçoca, pamonha, amendoim, capim, jararaca, jabuti, jiboia, jacaré, perereca, curupiri, iara, boitatá, açaí, pitanga, guaraná, abacaxi, pequi, jabuticaba, sabiá, jequitibá, arara, tamanduá, sucuri, tatu, urubu, curumim, peteca, piranha, abadá, acarajé, axé, cachimbo, capoeira e muito mais. Então, há uma infinidade de palavras das quais nós utilizamos todos os dias
né? Dentro da nossa casa, dentro da escola. Só nos resta realmente abrir isso para os nossos alunos, para os nossos filhos, e dizer que tudo isso veio da África, veio do povo indígena. E quando eu falo que a gente tem que começar lá na educação infantil e que as datas são importantes como culminância, mas elas não a gente não deve fixar só nas datas. Eu falo muito principalmente com o pessoal da educação infantil e do fundamental. Você pega aí, por exemplo, o Dia do Índio. Dia do Índio, 19 de abril. Então você vê, às vezes, os professores, né, ao invés de você ir trabalhando, já ir falando tudo isso com as crianças, não. Chega no dia 19 de abril, pinta lá a carinha do menino, põe uma peninha de papel, às vezes, e vai para casa. Hoje é dia do índio. Então a criança fica até pensando que o índio é algo mitológico, né? Que ele faz parte só do folclore brasileiro e que ele não existe, às vezes, até de fato. Então isso é que a gente precisa tomar cuidado. Existem aí as datas, mas essas datas servem muito para a culminância daquilo tudo que vai acontecer, daquilo tudo que a gente está trabalhando dentro de um projeto, tá certo? Bom, o dia da consciência negra, como eu já disse para vocês, o dia do índio, né, tem aí a sua culminância, e nós precisamos e devemos trabalhar. Eu trabalho sempre dessa maneira mais lúdica, mais tranquila. E aí eu falo um pouquinho a respeito da diferença de lendas e de mitos, e conto algumas lendas e conto alguns mitos para os meus alunos. E essa questão de contar lendas e contar mitos chama muito a atenção deles. Agora, dentro dos meus estudos, aí, das minhas pesquisas, demorou muito tempo para a gente definir o que seria mito e o que seria lenda. E hoje, dentro das culturas africanas e indígenas, há até uma certa discussão, né, do que é um mito, do que é uma lenda. Então, nesse período todo que eu fui pesquisando, e a maioria dos livros traz uma linha muito tênue, assim, tênue entre lenda e mito. Alguns dizem até que são as mesmas coisas. Mas dentro das pesquisas, eu acabei definindo, né, um conceito de que, e isso foi até através de alguns livros africanos mesmo e indígenas, tá? Da concepção que eles trazem de lenda e mitos. Então, vejam só, as lendas, elas estão mais... As lendas, elas... Meu. Ela vai ter um menininho também, vai ser meu. Josué, eu vou ativar o mudo e aí você ativa novamente o seu microfone, tá bom? Pode ativar. Desculpa, alguém ligou o microfone. Josué, tá nos ouvindo? Oi? Tá nos ouvindo, né? Sim, agora sim. Tá. Então, vamos lá. E aí, então, essa definição, ela é muito complexa, realmente. E ela aparece, às vezes, nos livros didáticos e é importante, falando sobre livro didático, também acho o livro didático muito importante. Tá? Às vezes, ele é o único referencial do aluno em termos de leitura, né, para casa. Então, não acho que o livro didático tem que ser excluído, muito pelo contrário, ele tem que ser cada vez mais trabalhado. Mas, infelizmente, a visão que alguns livros trouxeram no passado de literatura em relação a lendas e mitos é o que se fixou. E a visão que a gente tem ainda até hoje, às vezes, quando você pede para um aluno do 5º ano, ou até mesmo do médio, já fiz esse trabalho com um aluno do ensino médio, defina um povo, uma pessoa escravizada. Então, ele já vai logo na questão negro, tá? Ou seja, o livro teria que ter vindo trabalhando isso de uma forma diferente, mas não é o caso aqui da gente discutir isso nesse momento. Mas só para vocês entenderem, tomar mais cuidado, às vezes, com o livro que traz algumas imagens que vai reforçar essa questão. Bom, em relação a mitos e lendas, que eu vou contar aqui agora um mito de criação, então vejam só, as lendas, elas estão ligadas às aparições, digamos assim, às visagens, aquilo que as pessoas criam, né, como se fosse algo
bem fantasioso mesmo, chega a ser muito folclórico. Então tá ligado aí, olha, a mula sem cabeça, a Vitória Régia, a milho, a mandioca, o boitatá. Então a fauna e a flora estão ligadas às lendas, e essas mitologias, e essas visões, essas visagens. Então, quando eu vejo alguma coisa, quando eu imagino que eu estou vendo alguma coisa, nós estamos falando de lenda. Já o mito, ele está ligado à origem das coisas, dos fenômenos da natureza, dos astros, está ligado à criação do homem. O mito, ele tem esse quê mesmo de sagrado, né? De religiosidade, de fé. Existe isso mesmo. Se a gente for pegar, por exemplo, algumas situações do povo indígena, então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós tínhamos a Iara, ou a Uiara, ou a Mãe d'Água, né, que já era próprio ali dos povos indígenas. Os portugueses chegaram e trouxeram as sereias, né, vindo das sirenas, então eles trouxeram as sereias. Os negros, quando chegaram, eles trouxeram já a figura de Iemanjá. Iemanjá já é um mito, porque está ligado à religiosidade. Já as sereias e as iaras, as mães d'água, estão ligadas às lendas. Então, tudo aquilo que nos remete a uma questão de fé, de religiosidade, que algumas pessoas acreditam e têm fé naquilo, aquilo, então, é um mito, está ligado ao sagrado, tá? Eu vou contar agora aqui para vocês um mito, que é um mito da criação do povo Iorubá. Como eu disse para vocês, esses contos vieram primeiro da oralidade, depois cada um escreveu à sua maneira. Então vocês vão encontrar diversas faces desses mitos em vários livros diferentes. E isso não é o importante é que você conte essa história, é que você conte as histórias e a partir delas você abre uma discussão, você abre um momento para você conversar sobre a cultura africana. Então vejam só, eu vou aqui fazer uma referência, né, pedir licença ao povo iorubá, e vou vestir aqui um abadá, então presta atenção. Isso aqui é um abadá do povo iorubá, que todos utilizavam, né, os griots, os contadores de histórias, utilizavam essa indumentária que a gente chama de abadá, e que nós utilizamos aí no dia a dia hoje. E não sei se alguém chegou e falou pro rapaz, para a moça, olha, a abadá é de origem africana, veio lá da África, e nós utilizamos aqui. Então, percebe que, às vezes, falta esse diálogo. Então, o adolescente, a criança, ele não percebe que a nossa formação vem de todas essas características, de todo esse arsenal linguístico de um povo que formou o Brasil. Aí, olha aqui, ó, eu vou usar nesse momento um turbante que os griots, os contadores de história, utilizavam. Então, quando a gente faz uma atividade dentro da sala de aula, dentro da escola, e eu já fiz isso com os meus alunos, e você pode propor até para que os seus colegas, professores, né, naquele dia que você vai fazer a atividade, também utilizem, que trabalhar com alguns acessórios que são próprios da cultura africana. Então, colocar um turbante, às vezes, na frente do aluno para você contar uma história, você vai gerar uma série de coisas. Primeiro, que você vai gerar risos. Primeiro, que o aluno, de repente, vai falar assim, nossa, professor, ficou um pouquinho estranho. Mas depois, eles vão se apropriando disso e você vai mostrando os vários povos que utilizam. E aí é legal que você pegue alguns famosos, né, que utilizam esses acessórios. Então, tudo isso é importante. Olha, eu vou aqui muito rapidamente colocar um turbante, e ele tem várias formas de ser colocado. Aqui a gente vai só utilizar como uma maneira até lúdica, mas o turbante ele tem um processo até ritualístico, às vezes, de ser colocado, o significado dele todo. Mas vejam só, olha. Então, nós vamos lá, ó. Eu vou vir aqui, vou trazer ele aqui atrás, e existem várias formas, tá? Eu vou fazer uma das.
Trago ele aqui atrás. Aí eu venho com ele aqui na frente, olha, eu vou dar um nó. Tá certo? E aqui eu vou amarrar de novo aqui atrás. Então percebam que a gente pode fazer isso trabalhando dentro da sala de aula, mostrando como que os griots faziam e a importância dessa questão de se colocar um turbante para mostrar essa origem, a característica. Eu não sei se ficou legal aqui, tá? Mas aqui a gente tem, então, um turbante e uma roupa de griot, que seria um contador de história. E a história que eu vou contar, ela diz mais ou menos assim. Que há muito, mas há muito tempo atrás, Olodumare, o Deus primordial, Senhor de todas as coisas, ele era o princípio, o meio e o fim. Criou todos os orixás, as forças da natureza. Pegou então de uma tesoura e começou a confeccionar esses orixás. Orixás com suas cores, com suas forças, com os seus dons. Cada um representava alguma coisa. Um estava ligado ao fogo, outro ligado à terra, outro então ligado ao ar. E assim eles foram criados e ficavam ao lado desse Deus maior chamado Olodumare. Criado então todos os orixás, de cores variadas, de forças variadas, Olodumare percebeu que estava faltando algo, que faltava a terra, que faltava os animais, que faltava o homem, os seres viventes. Foi aí então que ele saiu para passear e de repente botou a mão no bolso, tirou uma semente e lançou no nada. Dessa semente nasceu uma rama, e dessa rama nasceu uma cabaça. Dentro dessa cabaça, duas forças, a dualidade. Era o Batalá e o Dudua, o masculino e o feminino. Esses dois dentro da cabaça, dentro dessa cabaça estreita, usavam 5 anéis. E quem era mais forte poderia usar 3 anéis, e o mais fraco utilizava apenas de 2. Então, esses anéis compunham aquela cabaça e os 2 personagens que ali viviam, o Batalá e o Dudu. Acontece que o Dudua ficou muito brava porque ela sempre dormia na parte de baixo e ela também gostaria de dormir na parte de cima. E aí então os dois, o Batalá e Dudua, travaram uma grande briga dentro daquela cabaça. E a briga foi tão forte que de repente a cabaça se partiu ao meio, criando assim então o céu e a terra. O Batalá foi lá para o alto, para o céu, e o Dudua ficou aqui embaixo. Agora chegou a hora de confeccionar, de construir o homem. E Olodumare incluiu Oxalá para que viesse e confeccionasse então o homem. E ele pegou o saco da criação e desceu até a terra. E começou a pesquisar, começou a experimentar do que ele poderia construir o homem. Primeiro ele pegou da água doce e da água salgada, mas ela escapava
de suas mãos. Depois ele tentou o azeite para construir o homem, mas o homem escorria. Tentou também de pau, de madeira, de pedra, mas o homem ficou muito duro. Foi quando então Nanã Buruquê emprestou do seu barro, da sua lama, tirou do fundo do rio e ofereceu então a Oxalá para que ele moldasse o homem. E assim fez. E o homem, ficando pronto, Olodumaré soprou em suas narinas o sopro divino, e o homem saiu para caminhar. Nanã Buruquê olhou para o homem e disse: quando você morrer e não precisar mais desse corpo, eu, avó dos orixás, quero minha lama de volta, porque do barro nascestes e para o barro você voltará. E assim foi. Quem não tem cavalo, monta no boi, e o vento que por aqui passou, para outros cantos essa história levou. Então aqui a gente tem uma história, né, falando sobre o mito da criação do homem e da terra e do céu. Então, quando a gente fala desses elementos, nós estamos falando sobre mito e não sobre lendas. Porque as histórias em torno deles é uma ficção e que vai variando de um lugar para o outro. Mas eles, de fato, estão aí, existem, né? O homem existe, o céu existe, a terra existe. Então, as histórias, elas servem para a gente abrir essa discussão. E lembra dos tais anéis? Naquela explosão da Terra, em que ela se partiu em duas, esses anéis se interligaram e formaram essa figura aqui, olha, que nos remete aos nossos continentes. Então, percebe que a história você pode, de um tema simples, abrir um diálogo com os alunos. E eu falo do diálogo através mesmo dessa questão da oralidade. A gente precisa tentar conduzir essa oralidade com os alunos para que eles vão tomando gosto também nessas discussões e tomando gosto pela arte de ler, né? Pela arte da literatura. E quando eu uso dessas maneiras jocosas, né, de alguma brincadeira e trabalho com algum elemento cênico, tudo isso faz com que o meu aluno tenha um interesse maior. Isso eu tenho percebido da forma como eu tenho trabalhado. Os professores que de repente estão me assistindo aí, que já trabalharam comigo ou que trabalham, sabem que no dia a dia eu faço muito dessas atividades, que é usar desses recursos, usar desses elementos para tentá-los atrair para o hábito, para o gosto da leitura. Porque aí você abre caminhos. E toda vez que você conta uma história assim, é legal que você diga, que você fale para os seus alunos que na sala de leitura sua, na biblioteca da cidade, você pode encontrar outros livros, né, falando sobre essa questão mitológica, sobre essa questão das lendas e sobre realmente a história dos povos africanos. Até mesmo porque, às vezes, nós temos alguns adultos ou mesmo os nossos alunos, eles têm a ideia de que o povo africano é único, e a gente sabe que não, né? São vários povos africanos ali dentro da África, e que o índio também é único. Hoje foram dizimados, né, várias tribos, mas também aqui no Brasil a gente tinha e ainda tem várias tribos diferentes, com costumes, com fazeres diferentes, com linguagens diferentes. Então, tudo isso culmina, né, nessa questão da gente estar fazendo, abrindo para esses diálogos, trabalhando com a oralidade, trabalhando com aquilo que é lúdico.
tá? Então, eu falei aí um pouquinho sobre a criação do mundo iorubá. E aí você vai encontrar em vários livros a mesma história com algumas vertentes diferentes, porém a essência ela acaba sendo a mesma. Eu disponibilizei, vou encaminhar depois uma bibliografia de todas as histórias, de várias histórias, as mais leves, né? Porque aí o professor fala assim, não, eu só gostaria de contar uma história um pouco mais leve. Então a gente tem algumas histórias mais leves para introduzir esses assuntos, e tem algumas que já trabalham com essa questão da criação, que aí muita gente já acha que você está partindo para uma questão religiosa, mas é tudo muito tranquilo. Eu falo que conforme você vai explorando e se trazendo à tona, a criança e o aluno, eles vão percebendo que o povo africano e indígena, eles estão aí, e que eles realmente nos construiu, fez a construção do povo brasileiro. E como a gente está falando de africanidade, eu disse que é importante a gente falar sobre os povos indígenas. Eu não sei se vocês entenderam bem essa questão aí das lendas e mitos, então lendas ligadas às aparições, às visagens, à fauna e à flora, então tudo aquilo que é elemento da natureza, que pertence à fauna, e que a gente tem lá uma história falando sobre eles, a gente caracteriza como mito. E quando a gente tem sobre a flora, desculpa, a gente caracteriza como lenda. E quando a gente fala sobre a flora, também a gente caracteriza como lenda. Agora, quando a gente fala da criação do homem, do dia, da noite, dos astros celestes, então é muito comum a gente encontrar a lenda da criação da noite. Seria mito da criação da noite, porque a noite realmente ela existe, ela não é apenas uma aparição. A história em torno dela é que é contada através de uma ficção, mas ela de fato existe. E aí eu trouxe para vocês uma outra história agora para falar sobre a criação da noite através dos povos indígenas, né, dos tupis-guaranis. Só lembrando que às vezes falta essa questão mesmo do trabalho, né? Eu até trouxe aqui no material para só mostrar para vocês, aqui ó, um material lá das crianças do Ler e Escrever, que é uma coletânea de textos para o aluno, né? Esse material é do Estado de São Paulo, do projeto do Estado de São Paulo. Neste livro a gente tem aqui história africana, que por exemplo que é um conto sobre Oxóssi. Só que alguns professores pulam, né? Então vai lá, tem lá uma coletânea de texto, mas na hora que chega em Oxóssi, isso aqui acho que tá ligado à religião, tá ligado a uma questão mais religiosa. Então acaba não lendo, e não tem nada a ver, ele é uma história parecidíssima com uma história indígena, tá? Como uma outra lenda, um outro mito, e aí a gente precisa trazer isso à tona. Eu costumo dizer que é muito tranquilo a gente trabalhar com o índio. O índio está aí também presente na legislação, juntamente com o negro, mas o índio, eu me recordo desde quando eu era criança, na escola, e vocês também, que ele sempre foi trabalhado de uma maneira não muito correta, mas foi. Então a gente sabia como viviam os índios, como era organizada ali a sociedade indígena, qual a forma de trabalho dos homens, das mulheres, como eles se portavam em algumas determinadas situações, e uma gama de textos ligados a mitos e lendas indígenas. O que ficou para trás foi realmente essa questão do negro africano, que agora dá para a gente recuperar também através do material didático que já está propondo isso, e dos professores e fomentando, trabalhando. Trabalhei hoje uma lenda indígena, vou trabalhar uma africana amanhã, e mostrando tudo, todas essas características que elas trazem. O que nós deixamos para trás foi essa história africana, tá? Sem contar, sem falar sobre ela, só reforçando a questão do negro escravizado. Tá? Então é isso que a gente precisa ir mudando essa concepção. Aí, antes de eu falar a respeito da criação da noite, que é um mito indígena, lá nas rodas de leituras,
Eu costumo trabalhar muito com as que a gente chama de narrativas visuais, tá? Que é trabalhar com imagens, né? Com essas narrativas que o professor vai mostrando e depois a gente vai analisando, fazendo essa leitura. A gente não tem texto, aqui é só uma narrativa visual, mas você vai propor essa discussão também. Alguns professores dizem assim, mas isso daí eu posso fazer através de slides. Você pode, deve, eu também às vezes acabo utilizando, mas muitas vezes você fica limitado, porque o legal de trabalhar com narrativas visuais é você utilizar um outro espaço dentro da escola. Talvez eu sei para uma sala de leitura que não tem, às vezes, lá um data show, ir para um pátio, ir para debaixo de uma árvore, lembrando sempre que tanto os índios como os negros têm as árvores como elemento sagrado e que nós precisávamos ter também, junto com essa formação, esse respeito pela natureza que nos falta, infelizmente. Tá? Então, essas narrativas visuais, a gente vai apresentando essas figuras e discutindo com os nossos alunos o que elas nos trazem e a importância, né, de alguns povos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência de atividades ligadas ao povo egípcio, que também muitos alunos, às vezes, acabam desconhecendo, mesmo pais, né, que o Egito, ele está lá na África, que ele é formado por povos africanos também. Então, trabalhar as imagens egípcias, trazer isso à tona, falar da importância do conhecimento que o povo egípcio tem, né, a respeito da arquitetura, da medicina, da matemática, da agricultura. Então, você vai discutindo isso na roda. Eu costumo fazer várias sequências de vários assuntos. Então, pego, às vezes, uma sequência de grandes personalidades, né? E aí a gente vai trabalhando como que essa pessoa viveu, trabalhou, conquistou, como que ela chegou até esse momento. Então, aí a gente está trabalhando uma biografia, que é um outro gênero que os adolescentes gostam bastante, às vezes, de saber, de entender o porquê, né, e como aquele artista ou aquele escritor chegou até aquele momento de glória, aquele momento de exaltação, né? E lembrar dos nossos esquecimentos. Quando eu falei lá no comecinho da revolta da Chibata, que eu falei sobre o marinheiro, este marinheiro faleceu de uma maneira muito ruim, porque muito pobre, com uma aposentadoria muito baixa, então algo que fez parte da nossa história que não foi valorizado por nós brasileiros. Então, sempre trazer à tona essa valorização que a gente vai deixando esquecida. E isso tem ocorrido cada vez mais. Cada vez mais. Então, algumas pessoas assim que fizeram parte da história, ou que ainda faz parte da história, dentro do nosso círculo, às vezes, de amizade, até muito próximo, e que a gente esquece rapidamente, né? Então, essas valorizações, é interessante que a gente traga sempre à tona. Então, essas narrativas visuais também é uma estratégia da gente entrar numa discussão, num diálogo, para falar sobre essas questões africanas, né, do negro, da presença do negro hoje na sociedade, da questão do racismo, dos preconceitos todos. Então, isso é possível. Eu acabo fazendo uma coleção, então eu faço assim, coleção de imagens, coleções de textos, eu tenho sempre eles à mão, para que a gente possa utilizar no dia a dia. Senão, às vezes, você fica muito limitado quanto à tecnologia, e você prepara ali uma aula, mas naquele dia não funcionou, ou vários professores vão utilizar, você acaba matando a sua aula. Então, é legal que a gente tenha vários textos, é legal que a gente tenha esse recurso das imagens para as narrativas, né, visuais, que a gente pode estar organizando aí no dia a dia. Bom, eu vou contar agora uma outra história, né, que a gente poderia, a partir dela, depois falar sobre o índio no Brasil, falar sobre os povos, pegar ali algum documento, alguma reportagem,
recente. Então, antes da gente abrir, de entrar direto, foi o que eu disse para vocês. Eu começo com essas histórias, com essas narrativas, com esses contos, que pode ser contada da forma que eu estou utilizando aqui, usando recursos cênicos, ou simplesmente fazendo a leitura. Tá? Há essa possibilidade também de você fazer uma boa leitura, que seria uma leitura literal, né? Você pega lá o texto e vamos ler, ou você fazer uma leitura compartilhada, ou você fazer uma roda de leitura. Então, existem essas várias possibilidades de você introduzir os assuntos aí no dia a dia. Tá certo? Enquanto essa atividade aí que eu mostrei para vocês, que eu coloquei um turbante, a gente já fez na escola um momento desse, onde praticamente todos os alunos se envolveram, tá? Professores se envolveram, a equipe gestora se envolveu, e nós fizemos na quadra da escola algumas danças circulares muito tranquilas, que envolvia, assim, a cultura africana. Então, as danças circulares também são importantíssimas, são fáceis de serem trabalhados, porque não requer passos muito elaborados. E aí, a canção, você pode trabalhar também, né? E o aluno perceber todo esse arranjo musical, todos os instrumentos que são utilizados, e aí a gente falar sobre essa questão da mistura, do samba, da própria capoeira, que é um jogo e é uma dança ao mesmo tempo, que está ligada ali à cultura indígena e africana. Então, tudo isso é possível. E eu lembro que, ao fazer esse tipo de atividade, a gente consegue alguns alunos que eles passam a ser os contadores de histórias, os griots. Então, vejam só, eu, professor, de repente tenho uma dificuldade de botar ali um turbante, de botar um abadá maior, florido, né, aquela coisa toda, para contar uma história, e às vezes eu consigo isso através de alguns alunos que gostam dessa atividade da arte, e aí ela acaba se envolvendo. Então, existe essa possibilidade, tá? São várias possibilidades que a gente pode, no dia a dia, ir utilizando, tá? Então, eu vou agora contar essa história, que é como surgiu a noite, através dos povos guaranis, tá? Como que surgiu a noite. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui algum material, que eu também vou usar de recursos cênicos, para mostrar para vocês o que há de possibilidade, tá? Então, vejam só. É legal sempre a gente lembrá-los que o povo africano, o povo indígena, eles têm uma visão e um respeito muito grande, de novo, pela natureza, e a gente precisa despertar isso nos alunos. Aí eu tenho aqui uma história que vai dizer como surgiu a noite. Então, eu uso aqui, olha, por exemplo, um colar. Esse já nos remete um pouquinho às questões indígenas, né? Então, eles utilizam daquilo que sobra. Esses tempos atrás, antes da pandemia, estava uma polêmica a respeito das terras indígenas. Alguns alunos meus disseram assim: professor, mas eu estava assistindo um trecho lá de uma reportagem, e aí tem muita terra, às vezes, ociosa, que o povo indígena acaba não utilizando. Eu falei: não, peraí, vamos conversar isso melhor. Então, vejam só, o povo indígena, eles consideram a terra como algo sagrado. Então, às vezes, eles deixam a terra descansando por algum tempo. Não é assim, plantar e depois colher, e já plantar e colher e ir plantando. Então, eles consideram a terra como algo sagrado, como um espaço sagrado, como um espaço divino, coisa que nós não fazemos, tá? Então, nós vamos tentando trazer para a nossa sala de aula esse respeito, né? Essa questão da gente, o que? Valorizar aquilo que é indígena, que é do nosso povo, e aquilo que é africano, e sempre lembrando que tudo isso formou aí, então, o povo brasileiro. E isso é tão forte, né, nesse povo,
que eu vou contar aqui algo que talvez vocês não saibam. Por exemplo, eu trabalho muito com as pesquisas da oralidade. E o que eu descobri recentemente? Falando aí de uma lenda, né? De uma lenda folclórica nossa. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já encontraram, por exemplo, um personagem que deveria ser muito exaltado no Brasil, que é o Saci Pererê, porque ele é praticamente, genuinamente brasileiro. Então, o Saci Pererê, ele era um curumim, ele era um índio. Um índio. E aí, quando os portugueses chegaram e começaram a ouvir que esse índio aparecia em diferentes lugares, né, numa floresta, por exemplo, os portugueses disseram assim, bom, se ele aparece em diferentes lugares, é porque ele tem uma liberdade muito grande, ele consegue, né, transmutar de um lado para o outro, ele parece, talvez, um gnomo, um duende. Então, os portugueses fizeram o quê com o curuminzinho? Deram para ele um piléu, um gorro. Por quê? Porque lá em Portugal, os prisioneiros, quando ganhavam liberdade, ganhavam também uma espécie de uma boina vermelha que simbolizava a liberdade. Isso daí vindo lá da Roma antiga. Então, aí os portugueses deram para o Saci esse gorrinho vermelho, que faz com que ele apareça e desapareça em vários lugares, tá? Mas ele era indígena, né? Com a chegada dos povos africanos, que também tomaram conhecimento do Saci, aí começaram, né, a conhecê-lo. Então, ele era indígena, ele possuía ali um gorrinho vermelho, né, que dava para ele esses poderes de aparecer e desaparecer em vários lugares. Aí, então, os povos africanos, como tinham o hábito, né, de fumar o cachimbo, acabaram dando para o Sacizinho um cachimbo. Então, o Saci, ele vem dos povos indígenas, com alguns elementos dos povos portugueses e com alguns elementos dos povos africanos. E até então, ele possuía ali as suas duas pernas. Através dos contadores de histórias africanos, e principalmente das mulheres, que contavam muitas histórias para seus filhos e para os filhos dos senhores, o Saci acaba perdendo uma perna, e aí tem várias histórias, várias lendas, né, que fala como ele perdeu a perna, não dá para a gente contar aqui, mas ele acaba perdendo uma perna e ele acaba ganhando a cor negra, então ele passa a ser um negro, tá? Porque as contadoras de histórias africanas, elas puxam o Saci Pererê para suas origens. Então, ele é o nosso personagem, digamos, genuinamente, né, brasileiro, composto por esses três povos. O índio, que a gente acredita ser o índio asiático, o branco europeu e o negro africano. Então, o Saci Pererê, ele seria o nosso símbolo máximo, né, dentro do folclore, tá certo? Então, é isso, o poder da oralidade. E eu reforço muito isso, por quê? Porque o professor, ele precisa trabalhar essa oralidade desde cedo, desde muito cedo. Nós estamos perdendo essa capacidade de falar e, principalmente, de ouvir. Então, ninguém quer ouvir mais ninguém e a gente quer falar muito pouco e já resolver tudo através de um clique. Então, vejam só, essa questão da oralidade permeia muito a minha questão aí educacional. Então, todas as vezes que eu vou abrir um assunto, eu pego a contação de histórias, do conto, da mitologia, ou de uma letra de música, ou de um poema, busco a poesia para introduzir os assuntos, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar agora, então, da criação da noite. Ela vai dizer mais ou menos assim, olha, que numa época muito distante daqui, existia
uma índia muito bela, chamada Janaína. Essa índia, todos os dias, saía de dentro do rio Amazonas e sentava ali à margem. Ela recolhia penas e folhas e semente das árvores para fazer cocares e colares, não só para ela, mas também para todas as moças da tribo. E de repente, misteriosamente, Janaína mergulhava no rio e desaparecia. Voltava sempre num outro momento e fazia as mesmas coisas. Sentava à margem do rio, recolhia as penas, recolhia as sementes, recolhia as folhas que caíam e fazia então os seus cocares e seus colares. Um dia, apareceu um jovem cacique, solteiro, que olhou para aquela moça e ficou apaixonado. Foi um amor assim mandado por Rudá, à primeira vista. Mas o que esse jovem cacique não sabia é que Janaína era filha da cobra grande, de Boiúna, que vivia no fundo do rio Amazonas. Janaína, então, mergulhava e desaparecia, e o encontro da mãe. Um dia, o jovem cacique tomou coragem e pediu a moça em casamento. E não é que ela também estava gostando do rapaz? E disse para ele que se casaria sim, mas com uma condição. Ele precisaria trazer para aquela tribo a noite. Porque nessa época só existia o dia. Os índios não conheciam a noite. E eles dormiam e descansavam durante o sol escaldante. O jovem cacique olhou para a moça e disse: o que eu preciso fazer para conseguir a noite e a gente se casar? Ela disse: a noite está escondida com a minha mãe, com Boiúna, lá no fundo do rio, nas águas escuras. A noite fica dentro de um enorme ovo de serpente. O cacique, então, chamou os teus 3 melhores amigos, 3 índios fortes e guerreiros, e pediu para que eles mergulhassem no fundo do rio e roubassem de Boiúna a noite que ficava dentro de um grande ovo de serpente. E foi assim que os índios fizeram. O cacique e Janaína ficaram na tribo esperando o tal ovo chegar. Os índios, os 3, mergulharam fundo, foram nadando, até que encontraram Boiúna dormindo, roncando no fundo do rio. E eles então se aproveitaram desse momento e pegaram o tal ovo de serpente e voltaram para a margem e foram caminhando até a aldeia. Acontece que no meio do caminho, um dos índios ouviu um barulho dentro daquele ovo. Era um barulho de sapo coachando, um barulho de grilo criquilando. E eles disseram: vamos abrir o tal ovo para saber o que tem aí dentro. Um outro disse: não podemos fazer isso. Se a gente fizer isso, seremos amaldiçoados. E o outro dizia: não, vamos saber primeiro que todos o que tem dentro do tal ovo. E aí, gente, começaram a balançar para lá e para cá e puxar o tal ovo que, de repente, o ovo se partiu. E de dentro dele
foi espalhando o véu da noite, escurecendo tudo. Lá da aldeia, Janaína e o cacique sabia então que os índios não haviam cumprido a promessa e que agora todos seriam castigados. E assim foi. Boiúna pegou o primeiro índio e disse: agora teremos que dividir a noite. Você, primeiro índio, será transformado em um galo índio, para cantar todas as manhãs, anunciando que o dia está chegando. Já você, o índio do meio, será transformado em uma ave chamada Inhambu-Xitã, para cantar ao entardecer, anunciando todos os dias que a tarde está chegando. E você, o terceiro índio, será transformado numa coruja para cantar à noite, para anunciar que a noite chegou. E você, minha filha Janaína, você será também castigada, porque você contou para os índios o segredo da noite. Você será transformada em Jaci, a lua, para iluminar a noite escura. E Jaci, então, ficou lá no céu, iluminando todas as noites. Mas creio eu que o castigo maior foi do jovem cacique que não conseguiu realizar o seu sonho e não conseguiu ter a sua amada. Dizem que até hoje ele fica deitado ali à margem do rio, olhando para o céu, olhando para a lua, olhando para o amor que ele não conseguiu concretizar. E dizem que foi assim que nasceu a noite, cheia de magias, encantos e mistérios. E assim foi. Quem não tem cavalo, monta no boi. E o vento que por aqui passou, para outros campos essa história levou. Então aqui a gente tem uma história da criação do mito da noite, como surgiu a noite. Em algumas versões vocês vão encontrá-la no lugar de um ovo de serpente como um ovo de Tucumã. Um ovo de Tucumã que os índios, voltando para casa, dentro do barco, resolvem fazer uma pequena fogueira e começam a ouvir dentro do coco ali de Tucumã um barulho também de bichos, né, de bichos noturnos. Mas o que quebra esse caroço de Tucumã é o calor ali da fogueira que eles acenderam, mas mesmo assim eles são castigados. E aí, numa versão, eles são transformados em 3 macacos, né, originários da floresta. Então percebam que esses contos da oralidade, eles vão realmente perpassando, eles vão trazendo para a gente uma série de atividades que nos remete à discussão, a criar essas situações em que o povo africano, o povo indígena, faz parte realmente dessa formação nossa brasileira e que nós somos partes deste povo. Então não dá nem para a gente excluir, colocar do lado de fora, né? Deixar como se nós não pertencesse a essas histórias. Tá? Então, eu acho essa importância dos contos e trabalho muito em cima disso, justamente para caracterizar, deixar bem claro que tudo isso faz parte da nossa criação, tá? Faz parte daquilo
que nós propomos. Oi. José, oi. Oi. Fico encantada. Eu ficaria a manhã inteira, a tarde inteira, escutando você nesses contos maravilhosos. Nossa, perfeito. Mas, infelizmente, estamos, assim, apertadíssimos no horário. Ah, tá certo. Nossa, você contribuiu muito, tá? Com toda a sua... Nossa, o cenário, tudo maravilhoso, Josué. Você, como sempre, contribuindo demais para nós. Foi lindo. Eu imagino que todos gostaram, da vontade de bater palmas para você. Mas, infelizmente, nós temos agora no Centro de Mídias, nós temos aí a apresentação que a gente tem que acompanhar, né, do novo ensino médio, infelizmente, Josué, mas Sim. teremos Claro, compreendi. se você, né, nos abrilhantar de novo com sua presença, teremos muito mais oportunidade. E nós, da Diretoria de Ensino, do Núcleo Pedagógico, agradecemos de coração, agradecemos demais toda a sua disponibilidade de estar aqui conosco, sabe, passando para a gente, compartilhando todo esse seu conhecimento em literatura, que foi divino. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, e a gente pode realmente nos encontrar em outros momentos. Tem muita coisa para ser dita, para ser falada, para ser compartilhada, né? Então, fica aí para um próximo momento, mas muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Ai, que bom. Eu passo a palavra para o pessoal de Ciências Humanas, o Marcos, a Dulce, a Luzia, para poder dar um tchauzinho aí para você também. O pessoal está por aí? Josué, muito obrigado. Meus parabéns pelo seu trabalho, um trabalho que a gente já conhece na diretoria, e que a gente, a cada momento que a gente participa das suas ações, não é, dos seus trabalhos, a gente se encanta cada vez mais. Então, muito obrigado mesmo, né, por acrescentar nessa nossa sequência didática sobre o ERER, e por compartilhar conosco todo esse seu conhecimento, sua experiência, sua bagagem. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, obrigado. Olá, Josué, bom dia. Bom dia. Obrigada aí pelo seu compartilhamento, né? O quanto é importante aí se valorizar a literatura no decorrer, né, dos nossos temas dentro aí da área de ciências humanas, e dentro dessa sequência didática que nós organizamos aí para o nosso público, né, os professores aí de ciências humanas. Você veio aí a contribuir imensamente. Muito obrigada, Josué. Eu que agradeço, obrigado. Luzia, está por aí? Bom, talvez ela tenha um problema ali de comunicação. Eu acho que, Luzia, seu áudio não está saindo, amiga. Ela estava falando, gente, só que nós estamos juntas. E o áudio não saiu, amiga. Não. Isso, pode deixar, Josué. Ela está te mandando um abraço, agradecendo também. Ela está com problema aqui no áudio dela. Tá certo, sem problemas. Então tá. Pessoal, então é isso, né? A Claudinha, eu não estou vendo ela mais aí. Parece que teve alguma coisa. Eu fui removida, alguém me removeu da reunião. Tá bom, assim tá aí. Mas tudo bem, gente. Agradecemos demais a participação de todos os professores que estão conosco também. Esperamos aí, sabemos, lógico, né, que teve uma contribuição muito grande para vocês, tá? Então, obrigada novamente, gente. Obrigada, Josué. Eu que agradeço, obrigado. Agradecemos a Kátia também, que está sempre aí conosco dando suporte. A Kátia Genara, a nossa PCP de tecnologia. Obrigada, Josué, por uma manhã tão prazerosa de estar sempre com você, te ouvindo e transmitindo todo o seu conhecimento. É sempre muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. Maravilhoso. Como a Claudinha falou, a gente tem vontade de bater palmas, né? Então vamos bater palmas. Obrigado.
Palmas virtuais. Com certeza. Muito bom. Marcos, Oi, quem chama? a Flor. Oi, Flor, bom dia. Bom dia. Posso falar um minutinho? Pode, Flor. Rapidão. Josué, parabéns. Eu sou de Viradouro. Eu fui PEP1 por 32 anos. Contei muitas historinhas. Eu recordei tudo. Eu aposentei esse ano, tá recente. E eu também sou professora de filosofia do ensino médio. E sempre quando eu vou trabalhar uma situação de aprendizagem nova, eu sempre começo com uma história Que bom. que tem a ver com o tema. Sim. E olha, menino, eles amam. Aí na próxima aula, que eu vou continuar o conteúdo, não tem história. Eles falam, professora, hoje não vai ter história. Justamente. Então eu acho assim, eu amo história, eu também sou contadora de história na sala de aula, porque é isso que atrai o nosso aluno. E eu quero te contar uma coisa também, que o Marcos não está sabendo, é novidade. Eu também escrevi um livro de histórias. Ah, que legal. Eu ouvia da minha avó, quando eu era criança, muitas histórias que, na verdade, eram metáforas e que tinham uma lição de vida. E eu queria muito deixar essas histórias escritas. E acabou virando um livro infantil. O meu aluno ali da UDUFO, do ensino médio, foi quem fez as ilustrações. E, Marcos, eu vou te mandar um livro, tá? Estou esperando, Flor. Nossa, Tá, fiquei muito feliz. o livro está chegando na minha casa. O livro estava lá em São Paulo, já está em Ribeirão Preto, tá? Que legal, fico muito feliz. Parabéns. Tá? Parabéns. Parabéns, Flor. Parabéns toda a equipe. Beijo. Parabéns, Flor. Abraço. Muita coragem. Pessoal, vou encerrar a gravação. Tudo de bom para vocês. Bom ATPC no centro para todos. Tchau, gente. Tchau.